senhoras. Bem-vindos ao 15º Conferência da Sociedade Internacional de História do Planejamento, a sessão de fechamento. Nessa sessão, eu vou tentar dar uma visão geral das conferências da Sociedade Internacional de História do Planejamento que aconteceram nos últimos 10 anos. Eu gostaria de agradecer o comitê organizador, especialmente a Cristina, por ter me convidado. A Sociedade Internacional de História do Planejamento foi inaugurada em janeiro de 1993 como um órgão que sucedeu ao Grupo de História do Planejamento, que foi fundado em 1974. Gordon Cherry, professor de Geografia, foi a força direcionadora por trás da formação do Grupo de História do Planejamento nos anos 70 e a sua metamorfose na Sociedade Internacional de História do Planejamento em 1993. Os membros da associação são pessoas individuais que apoiam os objetivos da sociedade, instituições como bibliotecas, órgãos profissionais, agências de planejamento, ou todos que gostariam de receber os boletins da sociedade. Todos os membros individuais têm o direito de comparecer às conferências por um valor inferior ao dos não-membros. E esses arranjos podem ser organizados. Os objetivos da sociedade são de promover e desenvolver o campo da história do planejamento, encorajar pesquisa da história do planejamento e a disseminação dos achados de pesquisa, fornecer oportunidades para o contato dos membros através de organização de conferências, seminários, encontros e prêmios. As conferências que são uma das principais atividades dessa sociedade. E a publicação de um jornal e um boletim regular, fornecendo uma rede internacional para contatos de membros e também para desenvolver ligações com outras organizações relacionadas com a história do planejamento. Eu também gostaria de apresentar a estrutura organizacional da nossa sociedade. Como vocês sabem, nós temos um presidente, um secretário-geral, secretário dos membros, tesouraria, um coordenador de comunicações eletrônicas e os organizadores de conferências, os antigos presidentes, os membros do conselho, o comitê do prêmio para livros, o comitê para o prêmio de perspectivas de planejamento e o comitê de prêmio para os artigos da conferência. Aqui vocês podem ver os nossos antigos presidentes. Aqui está a lista dos membros do conselho. A lista de os membros do comitê de prêmios para livros e também o comitê para o prêmio dos artigos do Planning Perspectives e também o comitê para prêmios de artigos da conferência para estudantes de pós-graduação e também o comitê para o prêmio de história do planejamento da Ásia Ocidental e a nossa estrutura organizacional. Os prêmios que foram dados durante as conferências são realmente são atividades muito interessantes da nossa conferência. Uma outra atividade importante que acontece durante as conferências é o Gordon Cherry Memorial Address.
A Sociedade Internacional de História do Planejamento reconhece o papel do professor Cherry para fundar a sociedade através do Gordon Cherry Memorial Address, que acontece nas suas atividades, conferências bianuais, desde 1998, com uma pequena versão dessa conferência aparece no História do Planejamento, Planning History, uma revista. Eu tentei obter informação para dar uma visão geral, eu tentei obter informação do site da sociedade e os relatórios dos presidentes, artigos selecionados da Planning History, Town Planning Rio, e algumas perspectivas das newsletters e o portal de planejamento e diversos jornais e também do website da União Europeia, do Unesco e outros. Eu tentei obter informação de todos essas fontes. As conferências antes de 1993 eram organizadas pelo Grupo de História do Planejamento. 5 conferências foram organizadas entre 1977 e 1991. As conferências após 1993 foram organizadas bianualmente pela Sociedade da História do Planejamento Internacional. E 10 conferências foram organizadas entre 94 e 2012. Aqui vocês têm uma lista das conferências. Uma ordem cronológica inversa, começando dessa conferência. A última conferência foi realizada em Istambul em 2010. O principal tema da conferência foi transformação urbana, controvérsias, contrastes e desafios. Tivemos uma ênfase nas estruturas multidimensionais e teoria e prática da transformação urbana, que ainda é um assunto muito importante para o desenvolvimento de Istambul. E a 13ª conferência da IPHS foi realizada em Chicago. E o principal tema foi o planejamento público versus privado, temas, tendências e tensões. A 12ª foi realizada em Nova Delhi, foi a transferência cruzada nacional de ideias de planejamento e identidade local. A sua ênfase foi no dilema da conservação versus o desenvolvimento. A conferência anterior foi realizada em Barcelona, modelos de planejamento e a cultura das cidades. A 10ª foi realizada em Londres, Letchworth, as cidades do amanhã, organizando o futuro, teorias e práticas. E durante o ano 2000, a virada do milênio, a 9ª conferência foi realizada em Helsinki. Globalização centro-periférica, passado e presente. E a anterior foi em Sydney, e o título foi a experiência do planejamento do século XX. E a 7ª foi em Tessalônica, o planejamento das cidades, das capitais. Esse foi o título. E como eu já falei, as conferências foram realizadas pelo Grupo de Planejamento de História do Planejamento antes de 1993. As primeiras 5 conferências da sociedade foram abordagens
de construir uma ponte entre os diversos pontos. E depois, em 1993, fez abordagens norte-americanas, inglesas e com perspectivas mediterrâneas, a abordagem da Ásia do Sul e a abordagem euroasiática e a abordagem norte-americana na história do planejamento. Aqui, nós podemos ver as cidades onde as conferências foram realizadas. Você pode fazer o seu comentário se você quiser. A estrutura geral da conferência são sempre quase as mesmas, como eu já tentei explicar no início da minha apresentação. Nós temos uma cerimônia de abertura, sessões plenárias, a conferência memorial, as sessões paralelas, e durante toda a conferência, todas as conferências tiveram basicamente a mesma estrutura. Aqui nós podemos ver essa daqui, a anterior e a de Barcelona. Começando com essa conferência, eu vou tentar dar alguns números. Quanto tempo eu ainda tenho? Sim, essa conferência é incrível. Teve o ponto de cidades, nações e regiões na história do planejamento. O foco foi a questão persistente, como sair das diferenças territoriais e assimetrias na esfera da história do planejamento. Os objetivos de detectar conexões e descontinuidades, tensões e superposições, tanto no processo de urbanização quanto no campo de planejamento. Os subtemas são escalas institucional, política e geográfica, sob o título de processo de urbanização, tensões, convergências e problemas sociais, a prática de planejamento e urbanismo, tem os subtítulos desafios culturais, políticos, sociais nas cidades, problemas de modernização e cosmopolitanismo. O processo de globalização, comparação passado e presente, problemas e redes de urbanização e processos mundiais. Então, ele tenta compreender a história do planejamento em diversas condições de espaço-tempo, em termos das dinâmicas culturais, políticas e econômicas. Nessa conferência, nós também tivemos um prêmio, o prêmio de livro da IPHS, o prêmio de artigos de Planning Perspectives, o prêmio do artigo da conferência para o estudante de pós-graduação. Infelizmente, nós não tivemos nenhum prêmio para a história do planejamento da Ásia Ocidental. E nós estamos muito tristes de que nós perdemos o nosso caro colega Anthony Sutcliffe. Foi professor emérito e doutor em História Urbana na Universidade de Leicester. E nessa conferência foi anunciado isso. Após essa conferência, nós vamos ter um prêmio para livro dedicado à sua memória. Sim, Helen Meller falou que
O Tony teve um papel de liderança no desenvolvimento da história do planejamento na Inglaterra internacionalmente, junto com o Gordon Cherry. Ele fundou o grupo de história do planejamento no Reino Unido e o seu jornal, Planning History. Eles foram editores fundadores da Planning Perspectives e da Sociedade Internacional de História do Planejamento. Nós, nessa conferência, nós tivemos uma conferência muito completa na Conferência Memorial de Gordon Cherry, que é chamada de Modelos de Planejamento e Cidades. Passando por alguns números, tem um trabalho aqui com os números do programa e também que estão no nosso site. Aqui estão os números. De acordo com o livreto do programa, 243 trabalhos foram apresentados. Aqui, a distribuição de palestras plenárias, sessões paralelas e sessões de fechamento. A distribuição aqui de sessões paralelas e plenárias e pré-planejadas são 243 trabalhos apresentados aqui. E numa troca de conhecimento, também as sessões pré-planejadas debaterão esses assuntos. Aqui nós podemos ver as sessões e os trabalhos apresentados de acordo com cada sessão. Em relação à última conferência, cujo foco foi na transformação da Terra, e a ideia era fornecer uma janela não apenas para uma investigação maior, mas também para as transformações urbanas na história do planejamento e também compartilhar o conhecimento acadêmico e profissional e também uma expertise em Istambul, que foi a capital europeia da cultura em 2010. Os subtemas foram história do planejamento, políticas urbanas, espaço urbano, uso da terra, sociedade, economia urbana e meio ambiente. Houve também um evento paralelo chamado Capital Europeia da Cultura 2010, que é Istambul. Aqui nós podemos ver os principais temas e os subtemas. Nós também tivemos premiações. Premiação para alunos de pós-graduação. Essa aqui foi a distribuição dos trabalhos enviados pelos membros da nossa sociedade e também pelos não membros. Aqui nós podemos ver que apenas 19% dos trabalhos foram enviados por membros da sociedade, da IPHS. A participação local e participação global, essa aqui é a taxa que é mostrada aqui. E também há vários números relacionados a isso, mas eu não tenho tempo suficiente para apresentar todos esses números. 410 pessoas estiveram na conferência de Istambul, alunos e não alunos. Essa é a participação de alunos e não alunos, que é mostrada aqui nesse gráfico. E aqui nós também vemos a distribuição de papéis que foram enviados de acordo com cada assunto. Todos os palestrantes que foram convidados nas sessões paralelas e nas sessões especiais, também temos aqui os números, e de acordo com cada assunto também qual foi a distribuição de trabalhos.
Os principais palestrantes, o principal palestrante na época foi o professor foi a professora Eugene Birch. Ela fez uma palestra chamada Para o Futuro e para Trás, Pensamentos para a História do Planejamento do século XXI. Eu tentei fazer uma visão geral aqui de todas as 15 conferências da mesma forma. Talvez eu possa fazer um trabalho um dia e publicar em algum lugar sobre isso. É realmente muito interessante, eu aprendi muito com isso, porque eu sou um membro relativamente novo na sociedade e esse assunto me foi designado e eu aprendi muito com isso. E talvez, chegando aqui mais pro final, nós podemos ver aqui outras conferências. Como eu disse a vocês, foi um benefício para mim aprender sobre a história, tudo isso, não é? Então, a conclusão será... Bom, eu não queria apresentar tudo aquilo, não era a minha intenção. Bem, então, a conferência da IPHS, todas elas acumularam uma força absoluta aqui para formatar a agenda de planejamento do século XXI, criando a conscientização através da participação e, de maneira surpreendente, designar uma fraqueza relativa para fazer uma avaliação comparativa no desempenho e a capacidade de desenvolvimento, não para a publicação dos dados quantitativos relacionados à participação e a contribuição para cada um dos eventos. As conferências da IPHS também proporcionaram não apenas oportunidades para a cooperação na estrutura interdisciplinar do conhecimento, mas também as possibilidades para a coordenação de questões multidimensionais da teoria do planejamento e também da prática do planejamento. As conferências são eventos muito importantes para o estímulo do valor de fazer a ponte entre a teoria e a prática através da história do planejamento. Muito obrigada.